E vou ver. Bom, no Facebook diz que já está. E no Começamos YouTube. por aparecer os dois, não é? A falar, ou não? Agora já estamos. Agora só estou eu ainda. Sim, mas é a dinâmica de câmaras. Pronto. E agora já estamos os dois. Em que... Bom, vamos começar isto. Hoje, boa noite. É mais uma emissão de história. A história do Conselho de Odmira. Voltamos à freguesia depois de termos feito aí Um périplo. um périplo, uma ronda pelo Conselho. Voltamos à freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Precisamente no dia em que faz um ano que fizemos a primeira emissão sobre Vila Nova de Mil Fontes. Mas Parece que foi de propósito. sim, hoje reparei nisso. Mas antes de mais qualquer coisa, acho que vou passar aqui um genérico. Admira Livre Podcast. Então, boa noite, pai. Boa noite. Voltamos aqui à freguesia de Mil Fontes. É o quarto programa que dedicamos à freguesia de Mil Fontes. Pois, Mas hoje não vamos fazer isto de forma... Quer dizer, fizemos alguns saltos cronológicos das outras vezes. Mas hoje aquilo que nos vai guiar não é a cronologia, é o espaço. Não é? é o espaço. E dentro de cada tema, digamos, em termos de espaço, nós damos saltos cronológicos, mas isso devemos de ver depois a cada momento. Vamos dedicar, portanto, à faixa marginal, como diz o título do direto, que também é conhecido por a zona ribeirinha. Sim, sim. Isto também é correto, portanto, esse termo. Porque eu depois, às tantas, estava a preparar isto e estava a escrever faixa marginal e depois já estava na dúvida se... Até porque há uma série de nomes que às vezes ganham força, não é? E não são Pois, corretamente é utilizados. um termo polissémico, não é? É mais do que ribeirinho, mas ribeirinho também. Muito bem, então, como o próprio nome indica, hoje vais-nos fazer ali uma visita guiada hoje por a zona marginal, a zona ribeirinha de Mil Fontes, e vamos perceber como é que surgiram ali alguns daqueles edifícios, alguns que hoje ainda são visíveis, outros que já desapareceram na sua forma original. Portanto, pergunto a ti por onde é que queres começar, como é que queres começar isto? Eu acho que é melhor fazermos uma introdução geral ao povoamento de Vila Nova de Mil Fontes. E depois então vamos concretamente à faixa marginal, digamos à interface entre a vila e o rio. Mas para já de facto uma introdução geral. Eu gostava que tu passasses o próximo slide. O próximo, ou seja, o primeiro. Sim. Vamos lá ver. Olha, correu bem, foi à primeira. Eu por acaso não estou a ver aqui no meu monitor. Estás. Aliás, sim, mas estás a ver. O que estás a ver é o que está a ser transmitido agora. Pronto, mas... Sim, isto é a apresentação, podemos passar isto. Sim, de facto, este slide é a apresentação, mostra... Pronto. Está bem. Havemos de voltar a esse slide. Sim. O que nós vemos aqui é uma fotografia aérea tirada por volta de 1950, nos voos em que esteve o comandante de Cabeçadas, ou se não esteve, esteve alguém conhecido dele. O comandante de Cabeçadas era um homem que era um oficial da Marinha, mas que estava muito ligado à aviação da Marinha e, portanto, ele tinha no seu espólio
algumas fotografias aéreas interessantes sobre Vila Nova de Mil Fontes. Essas fotografias de que eu tirei cópias estão neste momento em posse de alguém aqui de Vila Nova de Mil Fontes, mas que eu confesso que não sei. Ou melhor, os negativos é que estão na posse. Eu tenho positivos, como outras pessoas aqui em Mil Fontes devem ter também. Bom, o que nós vemos aqui, de facto, é Vila Nova de Mil Fontes, uma pequena povoação concentrada, portanto, que teve um crescimento radiocêntrico, portanto, através de alguns eixos, que acrescentaram camadas sucessivas ao povoamento. Portanto, radiocêntrico, porque cresce ao longo de ruas De ruas, exatamente, de alguns raios. que são raios que podemos... sim. Que depois acabam por ser, digamos, preenchidos. Os espaços entre os raios acabam por ser preenchidos por mais casario. É o que nós temos aqui. Verificamos que Vila Nova de Mil Fontes, por esta altura, não tinha ainda, por exemplo, a Avenida Marginal, ainda não estava aberta, portanto, aqui no lado esquerdo da imagem nós não vemos ali a abertura de qualquer rua. Verificamos que havia um eixo que se dirigia à Ermida de São Sebastião, ou Capela São Sebastião, que já tinha casas, mas daí para diante havia ali algumas casas, enfim, que ainda lá existem, agora na rua, próximo da rua da Travessa de Santa Maria. Conseguimos ver ali o cemitério, isolado. Exatamente. E conseguimos ver a estrada para o Sescal, uma grande reta, que era então chamada a Estrada Nova, porque tinha havido uma estrada para o Sescal mais antiga e, portanto, fez-se a certa altura, nos anos 30, uma estrada nova. Portanto, mais a direita, mais reta. E era essa Estrada Nova. Foi o nome que eu sempre, quando era criança e jovem, sempre chamei a esta rua, que agora é uma rua, chama-se Rua Custódio Brás Pacheco, mas era a Estrada Nova. Verificamos que a ocupação urbana é ainda incipiente, ainda está no início. Ainda não havia, por exemplo, o bairro do Montinho, que é um bairro que cresceu, foi um acrescentamento, um acrescente, digamos, que surgiu junto a essa estrada, na propriedade chamada exatamente Montinho. Para o outro lado, no lado oposto, havia cresceu também abriu-se também a Rua do Pinhal. Portanto, é um crescimento, estes dois exemplos configuram um crescimento dos anos 60. E depois continua, como se pode observar, nós não vemos aqui muito povoamento, muita ocupação urbana do território. Tivemos ali alguns montes que aparecem como uns pontos brancos, mas não há uma ocupação intensa do território. Deixa-me só interromper-te para responder aqui a um comentário. Está aqui José Alberto Almeida, que eu saúdo, obrigado por estar a assistir, e que pergunta para quando falar de Santa Clara a Velha e São Martinho das Amoreiras. É uma boa pergunta na medida em que basta consultar as emissões anteriores, porque já por lá passámos. Já, mas ainda podemos voltar lá. Podemos voltar, não invalida, mas se caso não tenha visto, caso tenha perdido, basta ir ou correr os vídeos na página do canal do Facebook ou no YouTube. Basta ir fazendo o scroll, não é? Correndo a página abaixo para encontrar essas emissões que estão destacadas. É claro que isto é possível que haja sempre algum desequilíbrio nesse aspecto, de contemplar umas terras mais do que outras. Isto tem um bocado a ver com o próprio protagonismo territorial de algumas destas terras, não é? Mas não tem só a ver com isso, tem a ver com a possibilidade de criar um discurso historiográfico mais complexo e, portanto, por vezes há alguma discrepância no tratamento do tema da história do Concelho de Odmira, discrepância que se nota na abordagem destes podcasts. Em todo o caso, Santa Clara e São Martinho já foram tratados aqui, mas ainda vão voltar a ser outras vezes tratados. Isto, portanto, não há aqui propriamente uma competição. Na altura, enfim, nós temos algumas coisas para dizer, ou surgem até
através de dúvidas que algumas pessoas nos colocam, e, portanto, é que procuramos dar aqui alguma resposta, e daí essa discrepância, essa desigualdade de tratamento que pode aparecer aqui nestes Muito podcasts bem, de história. esclarecida essa dúvida. Nós vemos aqui ainda outra coisa, é que eu estava há bocadinho a dizer que, de facto, este crescimento foi radiocêntrico, portanto, por várias camadas, mas, evidentemente, havia um limite a um crescimento deste tipo, que é a presença do rio. A vila não podia crescer para sul, exatamente pela existência do rio, portanto, só podia crescer para norte, ou para leste, ou para nascente ou para poente. Portanto, podes, por favor, passar. Nós temos aqui digamos, uma carta, não é a carta completa, é um fragmento da carta do Exército, a folha 544, da escala 1/250.000. Nós vemos aqui a povoação de Vila Nova de Mil Fontes, cá em baixo, portanto, essa concentração de povoamento. Todos aqueles pontinhos negros representam casas, para quem possa estar a ver e não estar a entender ou conseguir ler facilmente o mapa. A vila, o aglomerado urbano percebe-se, não é? É perceptível, e depois temos uma série de pontinhos dispersos, não é? À volta no território. Vemos, por outro lado, que na área mais rural da freguesia, vemos algumas zonas que têm uma ocupação que se vai firmando. Eu só quero chamar a atenção que essa ocupação, a partir aí dos anos 30, 40, é notável, porque tem a ver um pouco, por um lado, por a intenção de haver um povoamento, uma autêntica política de colonização interna, e, por outro lado, o facto de o Estado Novo ter recuperado o antigo Instituto Medieval da enfiteuse, ou seja, os contratos de afuramento, fizeram com que e só para lembrar, os contratos de afuramento, como é que funcionava assim sumariamente? Os contratos de afuramento, que tecnicamente é a enfiteuse, é uma coisa medieval, uma coisa muito antiga, e que foi extinta pela República, porque a enfiteuse dava origem a dois tipos de propriedade. A propriedade plena, portanto, e a dois tipos de proprietários, o proprietário direto e o proprietário útil. O que significava que, havendo dois tipos de propriedade, isso de alguma forma repudiava ao novo regime liberal, que considerava que os contratos de arrendamento é que deviam ser os contratos que predominavam, porque queria permanentemente que a terra estivesse no mercado ou que fosse passível de ir para o mercado. Enquanto que os contratos de afuramento não davam à pessoa que trabalhava a terra uma grande estabilidade, e por vezes até ficavam as famílias em várias vidas na mesma terra, trabalhando essa terra. Portanto, eram quase proprietários, digamos. Claro que tinham que pagar o foro. Mas, portanto, esse afuramento, essa forma de fazer, de cultivar a terra, e portanto, esses contratos foram recuperados, como disse, pelo Estado Novo, que, de certo modo, os pôs ao serviço de uma política de colonização interna. Nessa altura, começam a surgir aqui famílias vindas de fora e começam a ocupar o terreno, o território. Nós ainda podemos ouvir termos como foros do Galeado, foros da Pereira. Estes foros não são medievais, foram os foros do tempo do Estado Novo. Portanto, são foros do século XX. E começa a aparecer algum povoamento nestes lugares. E noutros também, por exemplo, nas Malhadinhas, que aqui neste mapa não se surge, nas Malhadinhas também há algum povoamento derivado dessa ocupação do território, na própria Ribeira da Azenha. Portanto, há aqui, mas nada que se pareça, há aqui uma ocupação que é paulatina,
mas que é dispersa, nada que se pareça com o que se passa hoje em dia, claro. E além disso, tudo isto nessa altura era legal. Sim, e era em função do uso da terra, não é? Sim, sim, Portanto, sim. no fundo, aquelas casas, aqueles pontinhos negros, Pois. são casas dispersas que seriam para alojar as famílias, as Pois, pessoas que pois. trabalhavam os Sim, respectivos terrenos. Podes passar, por favor. Nós aqui temos a mesma carta, mas um pouco mais próxima e um pormenor mais pequeno. Vemos aqui que à volta da vila de Milfontes encontramos uma série de um rendilhado de cercas e de brejos, isto é, de pequenas parcelas cultivadas, cercadas por sebes vivas e cultivadas, com produtos que davam, que produtos podiam ser cereais, podiam ser legumes, podiam ser hortícolas, podiam ser, enfim, que no fundo serviam para abastecimento dos habitantes da própria vila. E isto pode ser até, se calhar aprofundámos isto mais naquela emissão de Milfontes, cujo título era Brejo Burribote. Sim. O modo de vida Sim. em Milfontes. Eu vou passar esta. Pronto, isto Temos é aqui uma planta da de cerca de 1940 e, portanto, mostra aqui alguma toponimia da altura. Portanto, a planta é um pouco maior. Eu cortei para ser mais legível e para nos centrarmos na parte central da vila. Portanto, temos o castelo ao lado esquerdo. Na altura, como disse antes, não tinha ainda, a vila não se tinha expandido ainda para os lados de... O castelo, que não é castelo, mas... Castelo que não é castelo, a mas... gente há de ir a isso outra vez. É um forte, mas de facto a prática, ou melhor, o hábito, sim, e a prática, já deram foros de legitimidade ao termo castelo. Vemos aqui, por exemplo, a Rua Pulo da Costa, que nessa altura... pouco antes tinha recebido esse nome, porque antes era a descida para a praia da Barca da Passagem. Que já vamos ver, fotos, já vamos ver com mais detalhe, mas aqui chama a atenção para os nomes das ruas. Por exemplo, ali o Largo Brito Pais, ali ao pé do castelo, do lado esquerdo da fotografia, e não se vê ali, aquilo é a zona da atual Barbacã, e está ali Largo Brito Pais e depois Barbacã ali escrito junto ao muro. Sim. Vamos falar nesses topónimos quando chegarmos mais a fotografias de pormenor dessa área. E pronto, temos a Rua do Diário de Notícias, também já isso foi uma rua que foi assim designada porque uma espécie de agradecimento porque o Diário de Notícias publicou uma série de notícias sobre a necessidade de haver dragagem no Rio Mira. Enfim, no Rio Mira não é Milfontes, mas mais para Montante. Muito bem. Queres que passe então? Sim. No fundo é um pormenor, é parcial, é a fotografia que se viu antes, de cerca de 1950, e em que já se vê aqui em pormenor algumas... Enfim, o casario e o castelo, a escada que vai para a praia, a escada que vai da zona da Barbacã para a praia, que era a escada, que é uma escadaria construída em 1943. Portanto, a escadaria nessa altura era nova. Podemos, talvez, continuar. Muito Portanto, bem. o que nós agora vamos agora dedicar exatamente a esta parte marginal, a esta parte... Aqui é que se dá o início. Exatamente. Antes foi uma espécie de introdução. Portanto, nós temos aqui um slide que começa intitulado Interface Vila-Rio, Realidade em Transformação. Portanto, vamos nos debruçar sobre este ponto de conexão, de relação entre a vila e o rio, e vamos verificar que é uma realidade que se foi transformando. Podes passar, por favor? E nós vamos tentar aqui encontrar algumas linhas de força, alguns aspectos que podem ser fundamentais para a caracterização da vila. Vamos ver se é uma praça de armas, se merece esse título. Vamos ver se é uma vila portuária. Vamos ver se é um centro de vilegiatura.
Sendo vilegiatura. Vilegiatura, portanto, em que as pessoas vinham passar, digamos, os seus tempos livres, aqui neste caso, de veraneio ou balnear, não é? Portanto, Bem. um centro balnear ou um centro de veraneio. Vamos então avançar. Vamos então. Bom, começamos, portanto, de Poente. Nós vemos aqui que isto é uma fotografia que alcança um pouco do rio, do lado direito, e do lado esquerdo, um pouco de terra. Verificamos que na letra A, uma letra maiúscula branco, encontra-se ali uma construção que era a construção do antigo abrigo salva-vidas, construído em 1915. Mas, nessa altura, já estava desativado. Reparem que mais adiante nós já vemos a Casa do Salva-Vidas. Portanto, essa já construída mais tarde. Portanto, a construção da Casa de Salva-Vidas em 1915 trouxe para o Rio Mira o seu primeiro salva-vidas, numa altura em que, de facto, havia um maior movimento na Barra de Vila Nova de Mil Fontes. Depois em cima, temos um pequeno grupo de casas. A Casa Branca, a casa que está caiada ou repecada de branco, era a casa do Manuel Sozinho. E as outras casas, eu conheci algumas pessoas que lá viveram, eram casas que também foram construídas ali um pouco para, enfim, para serem habitadas por algumas pessoas pobres da vila. Não era a casa dos pobres, evidentemente, mas eram casas que foram habitadas por algumas pessoas pobres da vila. Portanto, é um pequeno núcleo de construção que ali se desenvolveu, um pouco porque ficava numa área que não era normalmente agricultada e, portanto, podia ser ocupada, e as pessoas ali tinham normalmente essa função da agricultura. A casa que está pintada de branco é a casa do Manuel Sozinho, que eu conheci muito bem quando era criança. É uma casa que deu origem depois à casa, uma casa bastante maior, a casa do Dr. Botelho, que era um veterinário do Cercal, que vinha cá passar sempre férias. Ele comprou a casa do Manuel Sozinho, construiu a sua própria casa, muito maior, e, portanto, é uma casa que está isolada do lado esquerdo da Avenida Marginal, quando se vai da Vila para o Farol. Fica do lado esquerdo. Portanto, que está ali isolada. Isolada, até porque não temos ali avenida. Pois, neste momento está isolada, atualmente ainda está isolada. Ainda está. Pois, porque não há ali casa nenhuma junto a ela. Mas que fica junto à avenida, claro. Portanto, o salva-vidas, que está ali ainda aparentemente inteiro, o salva-vidas velho, portanto marcado com a letra A, que tipo de construção era aquela? Eu lembro-me em miúdo de ver só as pedras. Sim, aquilo tinha uma plataforma de alvenaria, e sobre ela tinha esta construção que era em madeira, e que era uma espécie de barracão para abrigar o barco salva-vidas. Nesta altura já estava desativado, portanto, pouco tempo depois ele desapareceu. Aqui nesta fotografia o que nós temos é exatamente isso, é que temos que essa parte onde estava o salva-vidas já não tem lá o barracão, e a plataforma está a ficar arruinada, não é? Por acaso ao lado até está muito, muito dificilmente visível, mas eu recordo-me bem disso, assim, a silhueta de um viveiro de lagostas que estava ali encalhado. Parecia ao João Dimas. Pronto, mas isso são as minhas memórias pessoais. Então, mas... Podes passar, por favor. Do outro lado, desculpa, volta atrás. Do outro lado do rio, nós já vemos lá uma casa modernista, uma casa que é a Vila Formosa, ao lado do antigo Monte Vila Formosa, que é uma casa em arquitetura vernácula, arquitetura tradicional. Mas aquela casa modernista, em estilo Art Deco, foi construída na altura por proprietário da herdade. E hoje em dia está, infelizmente, está arruinada, foi roubada, vandalizada, sim, claro. Está completamente ao abandono. Está a degradar-se. Exatamente. Podes passar, por favor. Ora bem, o que é que nós vemos aqui? Portanto, avançámos um pouco
Não, e temos uma fotografia que apanha uma parte da vila que tem no centro o castelo. O castelo, o forte, não é? Bom, castelo é uma palavra que designa normalmente, se formos puristas, castelo não é uma palavra para designar este tipo de construção militar. Castelo é uma palavra que designa as antigas fortificações medievais. Este tipo de fortificação moderna, isto é uma fortificação construída entre 1599 e 1602, chama-se já forte, ou fortaleza, ou o que for, mas não castelo. Em todo o caso, os termos muitas vezes persistem, e aqui o termo castelo também persistiu e chegou aos nossos dias com o nome de castelo. Eu não ponho isso em causa e também lhe chamo castelo, embora verifique que isso é uma imprecisão e que é um nome impróprio. Nós verificamos que o castelo ali tem a Praça Baixa está arruinada. Aliás, quando construída em 1929, quando construíram, pouco tempo antes desta fotografia ter sido tirada, quando construíram a Casa Salva-Vidas nova, utilizaram alguma daquela pedra. Portanto, a pedra estava ali à mão, próximo, e portanto foi só utilizar. Do lado esquerdo, nós temos uma pequena casa, que hoje em dia, enfim, é uma das poucas casas que está junto à praia, que era defendida por uma defesa de pedra, né? Um murinho? Sim, um pequeno muro de pedra, e que servia ao mesmo tempo para as pessoas passarem, né, de passadiço, quando a maré estava cheia. Por cima, nós temos duas Também casas. conhecida por a Casa do Morgado. Pois. Por cima, nós temos duas casas. Uma delas era a casa de Brito Pais, à esquerda, a casa onde o aviador Brito Pais passou a última noite antes de partirem para Macau. Ele e o Sarmento Peiros. E depois, ao lado, temos uma outra casa que também pertencia à família Falcão, construída no início mesmo do século XX, cerca de 1900. Portanto, duas casas as de cima, casas de colegiatura. A de baixo, não. A de baixo eram casas de pessoas da vila, aliás, de pessoas pobres. Ao centro, portanto, nós temos o castelo, um elemento relacionado com a defesa, um elemento de caráter militar. Temos depois em baixo um elemento de caráter portuário, isto é, o salva-vidas tinha a ver com a função portuária. Ao lado nós temos um muro, que é o muro hoje em dia Ao lado, à direita do castelo. À direita, portanto, o muro da Barbacã. O muro da Barbacã, que hoje em dia é o muro Já vamos falar um bocadinho mais sobre o Barbacã. Sim. Mas que era, na altura, que inicialmente era um muro que tinha a ver com o castelo. Era chamado caminho coberto exterior e que tinha a ver com as defesas do próprio castelo em si. E a seguir, nós temos a casa construída por César Miranda. Vamos passar, por favor. Aqui, voltando atrás, vemos aquela casa... Isto é a casa que agora mais aproximado, como se vê... Que está cá na praia. Está cá na praia, tem aquele muro para defesa da casa, para que as águas em praia-mar não chegassem lá, e ao mesmo tempo servia como passadiço para as pessoas passarem ali em praia-mar. Podes passar? Bom, chegamos ao castelo. Isto é um pormenor de uma imagem que foi retirada de uma vista que foi desenhada por um engenheiro militar inglês que passou por aqui no princípio do século XIX e fez uma vista, digamos, produziu um desenho que depois se tornou numa gravura, um desenho em que está o castelo. Portanto, reparem que a chamada Praça Baixa, que dizia para o rio e para a Barra, não tinha aquele friso de janelas em arco, que foram só coisas que foram construídas só por Dom Luís de Castro de Almeida, já tardiamente, quando comprou o castelo e o tornou a sua residência. Podes passar? Ora bem, a construção do castelo é grande parte dela em pedra arnítica e certamente grande parte dela foi retirada
de uma bancada arnítica que existe na margem do rio, logo a jusante. Isto é uma fotografia tirada antes da dragagem e reposição das areias na praia, e portanto vê-se bem os cortes da pedra e portanto parte desta pedra serviu certamente para a construção do forte e se não serviu também para outros efeitos, né? Inclusive na construção de casas da vila, embora se saiba que tradicionalmente grande parte das casas da vila eram em taipa. Portanto, podes passar. Temos aqui uma planta. Estamos-nos a dedicar ao forte porque é de facto um edifício muito, muito especial e muito importante em toda esta zona e que percorreu a história de Mil Fontes durante 4 séculos, digamos. Nós temos aqui uma planta desenhada por um engenheiro francês ao serviço de Portugal chamado João Gabriel de Chermont, uma planta e um corte, um perfil, como diz ali, em que mostra a planta do lado direito mostra os vários aspectos, os vários componentes desse forte. Nós temos ali com a letra A aquela praça baixa, isto é, aquele pátio mais baixo, que agora tem janelas em arco, mas que antes não tinha. As peças de artilharia pousavam sobre o muro, a barbeta, como se costumava dizer, e portanto, dizia a chamada Praça Baixa. Depois tinha o caserio, isto é, tinha a capela, tinha o lugar, o paiol da Póvora, tinha o alojamento dos soldados e do capitão da fortaleza. Portanto, tudo isso está ali desenhado em pormenor. Depois, com a letra B, nós temos a Praça Alta, isto é, aquele terraço mais alto que nós hoje em dia ainda vemos. Depois, com a letra C, é o fosso. O fosso, portanto, que nós todos também sabemos onde é e como é. Depois, com a letra D, é uma coisa que hoje em dia já não é perceptível, que era uma espécie de caminho de ronda com um parapeito, que era chamada estrada coberta ou caminho coberto. E por fora tinha uns redentes, isto é, uma espécie de formações em dente, e chamados exatamente redentes. Do fosso para esse caminho, para essa estrada coberta, esse caminho da ronda, subia-se por aquelas escadas que estão no canto. Repare-se que na letra D ainda havia uma parte desse caminho coberto que tinha uma saída para a esplanada, que é ainda aquele muro que serve, que é o mirador da Barbacã. Ora bem, na letra G temos aquilo que se chamava a esplanada. E porquê é que eu digo esplanada e não digo barbacão, não digo outra coisa qualquer? Porque, de facto, esplanada é que era o nome próprio. Barbacã é mais um desses nomes que se vai mantendo, mas que é impróprio. Isto não é, de facto, este espaço exterior não é uma Barbacã. E então o que é uma Barbacã? Uma Barbacã é nas fortificações medievais, nos castelos medievais, uma fortificação exterior ao castelo principal, também constituído por muralhas, e não um espaço aberto como aqui está. Portanto, aqui, quanto muito, a Barbacã seria aquela zona do caminho coberto, ou estrada coberta. Mas nem sequer é isso, porque Barbacã tinha outra forma. Portanto, era uma muralha exterior. Aqui nós não tínhamos muralha exterior. Tínhamos, quando muito, um parapeito nesse caminho coberto e não muralha exterior. Portanto, era esplanada. Só que, mais uma vez, algum hábito levou a que nomes arcaicos, impróprios, se mantivessem. Aliás, eu à frente vou falar sobre isso. Podes pôr antes, por favor. Vê-se aqui à esquerda o tal perfil em que se vê, portanto,
as divisões interiores do próprio forte. Podes passar, por favor. Aqui nós vemos uma fotografia, voltamos atrás ainda, atrás isto é, agora voltamos adiante, mas já vimos uma fotografia posterior a esta, com a casa de salva-vidas. Aqui nós temos o castelo e temos ao lado, reparem que a ponte não é levadiça nesta altura, é uma ponte dormente toda, que liga ao castelo, portanto, mas antes tinha tido uma ponte levadiça. Mais tarde voltou a ter ponte levadiça, que é o que nós temos lá. Tem uma parte dormente, a parte da ponte é dormente e parte é levadiça. Ainda não está aqui a casa do salva-vidas. Casa-abrigo salva-vidas. Portanto, isso significa que isto é uma fotografia anterior a 1929. De facto, já vê-se ali alguma ruína na Praça Baixa, mas as pedras estão lá e daí a uns tempos boa parte delas mudou de sítio. Iriam servir para a construção da própria casa-abrigo de salva-vidas. Podes mudar? Portanto, é o que temos aqui. Portanto, temos aqui a casa-abrigo de salva-vidas já construída, temos o castelo ainda com as ruínas naquela parte de sudoeste. E, portanto, o forte aqui estaria abandonado, não é? Aqui estava abandonado, ele tinha sido privatizado em 1903, mas os proprietários não lhe prestaram muita atenção e acabou por ser vendido em 1939 para Dom Luís de Castro e Almeida com a sua esposa Dona Margarida, que lhe fizeram obras e transformaram este forte na sua casa de residência e também um pouco em turismo de habitação avant la lettre, portanto, antes de haver essa classificação. Voltamos a ver em cima, do lado esquerdo, a casa de Brito Pais, portanto, uma casa de vilegiatura, e, portanto, e temos depois um olhar de baixo para a zona da Barbacã. Podes passar. Aqui temos a tal zona da Barbacã, que no fundo não era Barbacã, era a esplanada. A esplanada, que é o termo E era, portanto, parte integrante da fortificação. Era, isto é, havia no exterior daquele muro branco, que está como que a memorizar essa zona da estrada coberta e com o parapeito, havia uma parte plana que era a esplanada, quer dizer, era uma espécie de espaço aberto para fora do castelo, porque não podia haver casas pegadas ao castelo, porque isso não era muito seguro para o castelo. Ora bem, o que nós vemos aqui, portanto, é esse espaço que no meu tempo e no tempo na geração anterior à minha, as pessoas de Mil Fontes chamavam de passeio. Era um pouco a aplicação aqui dos passeios públicos que tinham surgido no século XVIII, e aqui também, Mil Fontes também foi contemplado com o seu passeio. Então a população de Mil Fontes chamava-lhe passeio. Mas curiosamente algumas pessoas de fora, alguns dos banhistas tradicionais, mantinham o nome de Barbacã, que tinham a certa altura ouvido e que, não se apercebendo da dinâmica local na mudança dos nomes, mantinha Barbacã. Mas eu recordo-me perfeitamente que ninguém da vila se atreveria a dizer Barbacã, porque senão diria, tens a mania que és banhista. Portanto, Barbacã era um termo usado só por banhistas. Na minha infância, juventude, etc., e dos nossos pais, dos meus pais, enfim, na geração anterior, isto era o passeio. Ora bem, a partir de 1926 passou a ser outra coisa, oficialmente passou a ser Largo Brito Pais. Portanto, o Brito Pais comandou o avião que fez isto em 1926. Em 1924. Portanto, em 1924 passou a ser Largo Brito Pais. Portanto, havia aqui um nome oficial, que era o Largo Brito Pais, havia um nome que a população dava, que era o passeio, e havia um nome que alguns banhistas também davam, que era a Barbacã. Eu, na altura, quando fui colocado perante esta questão, quando comecei a publicar os meus livros, com algum desgosto meu, pus de parte, tinha que pôr algum de parte, não é? Porque não podiam subsistir todos, pus de parte alguns destes nomes, sobretudo o de passeio, que para mim tinha um significado, pessoalmente um significado grande, e acabou por ficar apenas Barbacã. Este nome Barbacã, mesmo assim, só foi dado
já recentemente. Eu, em tempos, pertencia à Comissão de Toponímia e verificámos o seguinte, no grupo da Comissão de Toponímia. Verificámos que o nome do espaço era Largo Brito Pais, mas que já se tinha imposto o nome Barbacã, mesmo através dos meus livros disso. Tinha-se, entretanto, esquecido o nome De passeio. Esquecido, ou pelo menos... Mas oficialmente só passou a ser Barbacã. Mas só passou a ser Barbacã, oficialmente, há poucos anos. Eu recordo-me de estarmos na Comissão de Toponímia a falar nisso. Já no século XXI, portanto. Sim, já no século XXI. E decidimos fazer o seguinte. A parte portanto, o Largo Brito Pais seria do Morete, que divide a Barbacão ao meio, para lá, e Barbacã ficaria para o lado, do lado sul. Portanto, hoje, Largo Brito Pais é a parte lá do Morete. Morete que não está aqui. E a parte sul é Barbacã. Portanto, desapareceu o passeio, nunca foi adotado. Passeio que era nessa altura, portanto estamos a falar de anos 30, 40, 50. 40, 50, 60, 70 e mesmo até talvez 80, sim, também. Depois Barbacã acabou por tomar conta. Barbacã acabou por tomar conta, mas sempre com estes problemas. Só acabou por tomar conta de um dos pecados, e foi porque a Comissão de Toponímia, há poucos anos, decidiu que oficializar o termo Barbacã, que não estava oficializado, e colocá-lo nesta parte final. Termo esse que a Comissão de Toponímia estava ciente que era um termo impróprio, mas que se tinha tornado, enfim, tinha começado a fazer parte da prática toponímica local. Nós temos aqui o castelo, portanto, já depois das obras do Dom Luís, portanto, isto é por volta de 1960, temos aqui algumas árvores que tinham sido colocadas na altura, e portanto, verifica-se ali que do lado direito da porta, a muralha faz como que uma espécie de ressalto, e isto permitia o quê? Permitia que houvesse fogo flanqueante, porque tinha em cima também uma bombardeira, portanto um espaço para que os defensores pudessem assentar armas, e portanto para defender a porta. A porta era sempre a zona o sítio mais frágil de uma fortificação. E depois tem um bocado da ponte de Tormento e outro bocado da ponte Levadiça. Podes passar. Esta outra tem a parte da frente, portanto é um pormenor da parte da frente. Temos a ver ali a ponte Levadiça. Aqui já se nota aquela vegetação que depois, às tantas, dominou totalmente. Sim, houve uma altura em que o castelo parecia uma montanha de eras. Isto foi uma ideia do Dom Luís. Ele tinha aquela visão romântica destes edifícios antigos. É uma visão muito difundida. E então as imagens desse edifício apareciam sempre cobertas com uma vegetação, eras que trepavam pelos muros. E ele quis fazer isso aqui, fê-lo, mas de facto a certa altura as eras começaram a introduzir-se entre as pedras com pouca saúde para os próprios muros do castelo, porque os ramos das eras engrossavam e podem tornar-se bem grossos e estragavam naturalmente. Do lado direito nós temos uma pedra de armas que ainda lá está. É uma pedra de armas da época filipina. Tem algumas características próprias, tem além do escudo que toda a gente conhece, tem uma pedra, tem uma coroa simplificada por cima e fechada, portanto uma coisa da época em que foi feito, porque as coroas depois passaram a ser abertas. Aqui é uma coroa fechada e também simplificada. Podes passar. Esta fotografia é interessante para mostrar o quê? Para mostrar o espaço antes da construção daquele murete que atravessa o espaço, não é? E que ainda lá está. E para mostrar, por outro lado, que mesmo depois das obras do Dom Luís não estava aquela torre, uma espécie de cubelo medieval,
ali sobre a fortificação, que é uma coisa que é pouco adequada para estar ali assim. Porquê? Portanto, já foi Porque colocada artificialmente, foi, não é? foi muito artificial e depois teve uma coisa, aquilo pretendia guardar um depósito de água, foi feito numa altura em que havia deficiências do abastecimento de água a Mil-Fontes, nos anos 60, e com o crescimento da vila e tal. E então ele quis fazer um depósito de água e fez assim uma espécie de torre medieval. Aquilo é uma coisa muito pouco, soa muito dissonante, é muito dissonante e é um pastiche pouco adequado para aquela, porque de facto o forte tem este perfil assim mais raso, como é típico dos fortes medievais. Perdão, como é típico dos fortes modernos. Não é medievais, modernos. Medieval foi a colagem que lhe fizeram. São os meus lapsos de língua. A certa altura começo. Ora bem, aqui é só aproveito só um pequena parte, digamos, para mostrar o Café Miramar, que era um ponto de encontro nos anos 50, 60, 70, foi um ponto de encontro importante aqui de Mil-Fontes, era praticamente o grande ponto de encontro de Mil-Fontes. Mas nem sempre teve o nome de Café Miramar, não? Não, inicialmente começou tudo por um estabelecimento quase tipo taberna. Depois evoluiu para café, foi Café Pérola do Atlântico. Foi um dos primeiros telefones de Vila Nova de Mil-Fontes, tinha até um posto público, era, salvo erro, o telefone número 4, se não estou enganado. Portanto, número 4, os Correios eram 1, número 1. Os Correios eram 1, o 2 era o Farol, o 3, o colégio, talvez. Sim, a colónia balnear, nessa altura, e portanto o 4 era aqui o Café Miramar. Nesta altura, podem ver que isto é uma fotografia de anos 60, mas já a segunda parte, porque já havia luz elétrica em Mil-Fontes. Porque é que eu vejo que havia luz elétrica? Nós do lado direito temos um poste elétrico já com as lâmpadas. Ora, Vila Nova de Mil-Fontes passou a ter luz elétrica em 1965. Portanto, aqui já... Isto seria por essa altura. Por essa altura. Nós, do lado esquerdo, o que temos é um conjunto de casas que neste momento já não são, nenhuma delas é assim, e portanto mostra essa evolução. Por outro lado, temos ali dois automóveis que são dos anos 60, portanto temos um Volkswagen Carocha, confirma a década, temos o Boca de Sapo, o Citroën DS, portanto logo atrás. Portanto, é uma fotografia muito datada por todos estes pormenores. Existem ali, de facto, casas, mas já nenhuma é aquela que existe. Tirando, claro, o Café Miramar, o edifício. Ainda lá está, mas está a ficar decrépito. Ora bem, nós seguimos para Nascente e encontramos aqui um notável edifício. E isto é uma fotografia de 1924. Ele, na altura, tinha sido construído, mas ainda não estava acabado. Portanto, exteriormente estava concluído, mas no interior ainda não estava terminado. Nós vemos aqui, este edifício foi mandado... Isto era uma casa de vilejatura, mais uma vez. Este foi mandado construir por César Miranda, que era um empresário de Odmira, era um homem que possuía a fábrica Miranda, da qual falámos na última emissão que fizemos em agosto. Portanto, é uma casa que foi feita por um irmão de César Miranda, que era engenheiro, e portanto temos aqui, aliás, há alguns pormenores que fazem lembrar, por exemplo, a cercar as janelas, os tijolos da paredes, fazem lembrar um pouco a arquitetura da fábrica de Odmira. Reparem que não existem ainda as escadas para a praia. Há ali um caminho, uma pequena vereda que as pessoas utilizavam, mas de facto não há ainda a escada, que foi só construída em 1943. Mas não deixa de ser uma construção notável. É uma construção notável. A data que foi feita, tendo em conta nos anos 20, exatamente. Tendo em conta que não havia ferro nas estruturas. Sim. Isto era uma boa alvenaria de pedra e cal.
E, portanto, feito por um engenheiro que sabia, e feito por mestres que sabia, e por operários que sabiam. Sim, sim, porque a casa ainda lá está A hoje. casa ainda lá está, não é? Sólida, muito bem. Está lá há quase 100 anos. E aquelas, tu consegues identificar as pessoas ali na fotografia Não, que não estão ali na consigo, não. varanda? Não. Mas isto foi por altura, portanto, Isto foi- da viagem. Sim, isto é um postal, isto é uma fotografia transformada em postal, digamos, e que foi enviada para uma pessoa de família em Lisboa. O postal diz que estamos em Mil Fontes, isto foi em março, salvo erro. Estamos em Mil Fontes, os aviadores já cá estão, os aviadores que estavam para partir para a viagem Portugal-Macau. Portanto, foi nessa altura. Mas também dizem que a casa, de facto, ainda estava a construir-se. Nós vemos aqui a casa noutra perspectiva, continuamos a ver o caminho que, na rocha, enfim, que junto às piteiras, e vemos o edifício que tinha, de facto, aquele torreão com as janelas, com o tijolo aparente, e, portanto, nos arcos, com o tijolo aparente, portanto, faz lembrar um pouco, nesses pormenores, a fábrica Miranda em Odmira. Temos ali Temos depois o pessoal ali alinhado para a fotografia. um grupo, exatamente, alinhado para a As fotografia. crianças ali à parte. Os homens, as mulheres. Eu noto sempre é que nas pessoas que aparecem nestas fotografias têm sempre a cabeça coberta. Sim, Sejam homens, sejam mulheres. Era muito usual a utilização de chapéus. Chapéus, boinas. Chapéus, boinas, chapeirões, algumas às vezes quando iam para a praia, para as crianças. Ou as mulheres também, véus e lenços e por aí fora. Portanto, às vezes chailes e portanto, era a cabeça muitas vezes coberta assim. Uma coisa especial que eu não queria deixar de passar aqui, que é um hidroavião no Rio Mira. Nos anos 50, recordo-me perfeitamente, na altura, várias vezes um hidroavião pousar aqui. Essas viagens aqui estavam relacionadas com o comandante de cabeçadas, não sei se seria ele sempre que vinha, mas pelo menos algumas das vezes era, e portanto, tinha a ver também com o facto de terem aqui pessoas de família. Portanto, o hidroavião pousava aqui, geralmente ficava no outro lado do rio, e depois os tripulantes vinham para a terra num bote. Uma das vezes, eu recordo-me bem, quando o hidroavião estava a descolar e ainda na água, ia próximo da margem esquerda, bateu num banco que ali havia, um banco simultaneamente em pedra e em lama, e sofreu uma avaria grande que o fez imobilizar durante alguns dias até que fosse reparado. E quem é que vinha neste hidroavião? Bom, o hidroavião, como digo, isto era um hidroavião da Marinha. Sempre foi identificado, estas viagens sempre foram identificadas com o comandante de cabeçadas. Mas é possível que não fosse sempre ele que viesse, eu não posso garantir isso. Mas tu assististe eu assisti, sim. várias vezes a este hidroavião. Sim. Fazia sempre uma volta ali por cima da casa, aquelas casas ali das casas de veraneio, e depois pousava, e depois levantava sempre na direção da... Tinha aqui uma pista conveniente. Era. E, portanto, dava a volta, mesmo até para avisar, não só as pessoas que cá estavam, que eles estavam a chegar, como também os próprios botes que estivessem no rio para se chegarem para as margens. Portanto, era com frequência essa cena interessante. E eu, curiosamente, nunca tinha encontrado nenhuma destas fotografias, e outro dia houve uma pessoa aqui de Mil Fontes, António Fortunato Simões Santos, filho do primeiro proprietário da estalagem, e que recuperou a estalagem, e que me cedeu esta fotografia, que eu por acaso não conhecia antes. Aqui temos mais uma vez... Pronto, vamos um bocadinho para Montante, não é? Continuamos a andar para Montante, e vemos aqui, vemos um grupo, em primeiro lugar. Um grupo que está relacionado com um bote. Posso já
desvendar que era um grupo de banhistas, portanto, que estavam a despedir-se de alguns deles que iam para Odmira, de bote. De bote a remos. A remos, claro. É preciso... Portanto, eram 6 horas, era uma maré. A maré aqui estava vazia, portanto devia estar Pois, a aqui, começar se calhar já exatamente, estava... aqui provavelmente ainda estava a vazar e hoje, sim, ainda estaria a vazar, eles começavam um pouco com a maré a vazar para apanharem bem a enchente até Odmira. Porque há 1h30 de diferença entre Milfontes e Odmira. Portanto, esta situação da utilização do rio como via para os próprios habitantes das margens... uma certa energia. Isto não havia estradas em condições, não havia transportes terrestres em condições e, portanto, era para aqui subir para o rio muitas num vezes era a bota-remos. solução. Pois. Nós temos, eles estão num sítio, curiosamente, num sítio onde tinha sido feito, no princípio do século XX, tinha sido ali cavado tinha sido feito uns cortes ali na rocha para permitirem que os botes, sobretudo em praia-mar, pudessem encostar. Antes de irmos a esse corte na rocha, porque acho que temos aí uma fotografia onde isso... Pois, mas repare, sim, claro, já vamos. E aqui, num sítio que era a Praia do Barco da Passagem. Esta é que era a mais tradicional Praia do Barco da Barca da Passagem, porque o sítio da Barca da Passagem, que eu depois também conheci, era um pouco ao lado, não é? Portanto, é onde está agora o Cais da Ação, não é? Mas aqui, tradicionalmente, historicamente, esta praia que era a praia da Barca da Passagem. E, portanto, passa, por favor, para vermos. Não sei se queres fazer alguma referência a estes edifícios. Estes edifícios aqui temos do lado esquerdo, né, em cima, temos a casa da família Serrão, que ainda pertence hoje em dia a um herdeiro. Depois, em baixo, temos uma casa que foi construída junto à praia mesmo, também junto à água, que não era assim frequente, não é? As casas geralmente ficavam em cima. Aqui, neste caso, foi construída por uma família de Algestrel, a família dos Morgados de Algestrel, dessa gente, e que construíram aqui esta casa junto ao rio. Como vês, tem também ali um muro para proteger a casa e ao mesmo tempo para servir de passadiço. Ora, podes passar, por favor. Aqui, isto é uma fotografia recente que mostra quando estavam a construir este novo passadiço daqui do programa Polis. Repara que há um corte na rocha que depois é interrompido ali junto ao sítio do passadiço, mas isso foi porque os trabalhadores do passadiço cortaram-no para fazer o alicerce. Mas, portanto, há um corte na rocha para quê? Para criar ali uma espécie de pequeno cais de embarque, com a maré cheia. Ao lado está um pilar em pedra que tinha um candeeiro para iluminar o cais. Portanto, isto era um cais muito... Isto é a versão mínima de um cais. Um corte na rocha e a própria rocha servia de cais. Exatamente. E depois tinham... E alisaram um pouco, de certo modo. Alisaram a pedra, enfim, alisaram mais ou menos. E tinham ali, portanto, aquilo que resta do... Agora vê-se o que está aqui na fotografia, é o que resta do poste onde tinha iluminação. Que tipo de iluminação era? Era para candeeiro a petróleo. Ora, podes passar, por favor. Ora bem, portanto, continuamos o nosso percurso para Jusante. Para Montante, perdão. E o que é que nós vemos aqui? Vemos logo do lado direito um navio de cabotagem, um barco de armadores locais, que transportava sobre o convés uma série de fardos de cortiça e que tinha naturalmente nos porões carga mais pesada para manter o centro de gravidade e que se preparava para levar esses fardos de cortiça para o exterior, para Lisboa, eventualmente. Temos ao fundo, depois uma praia ao fundo, isto é, logo a seguir, uma praia que era a praia que deu origem mais tarde ao cais, Mas era a praia dos Carris. À data desta fotografia, era a infraestrutura portuária mais significativa. Aquela ali atrás. Sim, claro. Aqui, portanto, não havia ainda o tal cais em estacaria de betão armado. Claro. O que havia era uma praia essa que já servia de porto. O que é? Os barcos encostavam,
depois Com uma prancha. com uma prancha, ou então com um bote, podiam carregar ou descarregar. E era assim, não havia obra de arte, não havia nenhum molho, nem nenhuma obra que fosse caracteristicamente portuária. Era, portanto, uma coisa muito, muito arcaica. Era através de pranchas ou através de pequenas embarcações. Portanto, a Praia dos Carris, na qual desembocava a ladeira dos Carris. Hoje conhecida como a Rua do Cais, não é? Pois, sim, Rua do Cais, sim, mas eu sempre a conheci por Ladeira dos Carris. Do lado temos algumas construções que mostram armazéns de cortiça que pertenciam a José Francisco Sousa Prado, que era um industrial de cortiça e não só, José Francisco Sousa Prado e também Fortunato Simões dos Santos, que eram dois industriais de cortiça de Odmira. Do lado esquerdo era o chamado armazém, ainda hoje, que era José Francisco Sousa Prado, do lado direito de Fortunato Simões dos Santos. Era aí que eles guardavam a sua cortiça, que era para embarcar. E José Francisco Sousa Prado tinha também aquela casa que está cá no alto da falésia, à esquerda, chamada A Retirada. Enfim, ainda hoje as pessoas mais antigas de Mil Fontes sabem que aquilo era a Retirada, essa casa era a Retirada. Hoje em dia não tinha acesso, a não ser a Rua do Sol, uma rua muito estreitinha. Só mais tarde é que foi aberta uma rua a partir do Largo da Junqueira. Mas ias perguntar, desculpa. Sim, agora o aspecto foi entretanto construído um apoio, um muro em betão ao longo ali daquela encosta. E, portanto, tem um aspecto agora muito diferente, mas a casa ainda lá está. Também ela... Sim, agora já é diferente, devemos ver uma fotografia sobre isso. Portanto, temos aqui então a praia dos Carris. Ela teve outros nomes, não só dos Carris, porque é curioso é que a Praia dos Carris recebeu o nome dos Carris. Os Carris que era o nome do caminho, digamos. Carris que significa carril, que significa exatamente isso, caminho. Caminho que pode ser percorrido por um carro. Mas não tinha carris propriamente. Não tinha carris do caminho de ferro. Do caminho de ferro. Não. Porque carril quer dizer caminho. Portanto, o caminho de ferro adotou o nome antigo de carril. E, portanto, nós temos aqui essa visão dessa praia ainda sem qualquer obra portuária. Podes passar, por favor? Era uma praia que, inclusive, serviu para fazer construção naval. Foi construída aqui em finais do século XIX, foi construída um navio que era o Rio Mira, e aqui, em 1933, está a ser lançado à água um outro navio que era o Mil Fontes. Portanto, nesta mesma praia. Podes passar? Nós, se quiserem saber um pouco também mais detalhe, noutras emissões dedicadas a Mil Fontes, e acho que eu, salvo ver, foi uma dedicada ao Rio Mira mesmo, falamos um pouco mais em pormenor destes navios e de quem os construiu. Sim. Bom, esta mesma praia vista enfim, do outro lado, vista de poente. Nós vemos em primeiro lugar um bote com dois mastros, um principal e outro secundário, a ré. E vemos mais adiante um navio que está encostado quase à margem. Ali era um sítio fundo. E com uma prancha podia carregar e descarregar. E vê-se a prancha, consegue-se ver a prancha lá colocada. E do lado esquerdo, chamamos a atenção ali para aqueles fardos de cortiça. Precisamente. Era uma altura em que a cortiça era um dos produtos mais exportados por aqui, por Rio Mira. Era um produto que era exportado em bruto, muitas vezes em bruto, era exportado preparado, isto é, em prancha, e também, inicialmente, era exportado fabricado, em rolha. Mas isso, estes portos aqui, estas povoações, Odmira, sobretudo, acabou por se especializar em cortiça, exportação de cortiça em bruto ou de cortiça simplesmente preparada. Em pranchas. Em prancha. Ora bem, finalmente em 1933, em 1939, decidiu-se aqui a construção
do cais, uma estrutura portuária com mais proeminente. Isto é um cais em estacaria de betão armado, portanto, que foi terminado em 1940, aliás, numa altura em que também foi construída uma outra estrutura semelhante, um pouco mais pequena, na Casa Branca, portanto, o chamado cais da Casa Branca, também para servir aquela zona de São Luís. E portanto, nós temos aqui este cais que servia para carregar e descarregar mercadorias, mas que a certa altura também serviu para amarrar barcos de pesca e por aí. Sim, recordo essa função para servir barcos de pesca, tenho memórias até aos anos 90 ainda. Exatamente, porque a navegação comercial acabou aqui nos anos 60, portanto nos anos 70, 80, 90, este cais serviu sobretudo para amarrar os barcos, ou encostar até barcos de pesca e de recreio e por aí. Mas de facto o cais a certa altura não teve manutenção e começou a ficar em muito mau estado. Boa parte daqueles pilares e travessas, tudo começaram a ficar corroídos da ferrugem. A ferrugem entrou no ferro, isto era cimento armado, e começaram a partir-se, e de facto começaram a haver alguns desvios nas plataformas que auguravam que alguns daqueles elementos pudessem ruir de forma até repentina, e isso poderia ser muito grave. Daí que tivessem decidido. Eu aproveito para cumprimentar quem nos está a ver e exorto a que partilhem as emissões e coloquem as suas reações. Também, se tiverem algum comentário, alguma pergunta, não se abstenham de fazer. Sim, claro, até é interessante que haja questões. Podem colocá-las agora em direto. Se as colocarem depois, certamente procuraremos responder na emissão imediatamente a seguir. Sim. Não é? Como temos feito até aqui. Muito bem, continuando. Portanto, nós vemos logo a seguir, de novo a retirada, ainda com um único piso. Vemos a falésia onde está alcandurada, e, portanto, era uma casa com uma certa importância, mas, como digo, uma casa de veraneio. Sobretudo, a partir de certa altura, passou a ser mesmo casa de habitação. Mas vamos a seguir. Ora, aqui, nós continuamos a ter o cais, e temos algumas alterações. Já temos então aquele reforço que eu referi há bocado. Precisamente. Temos não só a casa já com 2 pisos, a retirada já com 2 pisos, como a própria falésia, que pelos vistos tinha ali alguns perigos, alguns riscos de ruína, foi revestida com betão, um bom betão, porque ainda hoje lá está ainda. E, portanto, são as alterações que nós podemos ver aqui. Depois, de resto, podemos continuar a ver as casas que já vimos anteriormente. Ora bem, que conclusões é que nós perseguimos, que questões é que nós perseguimos enquanto nós estávamos a ver estas imagens? Uma delas é esta. Era Praça de Armas. Nós demos um grande ênfase à existência de um forte. Esse forte percorreu a história de Mil Fontes durante centenas de anos. Mas era uma praça de armas? Posso perguntar agora. Bom, o castelo, o forte, debruçado sobre o rio e sobre a barra, conferiu à vila, ao longo dos séculos, um certo caráter castrense, portanto militar. No entanto, a sua escassa dimensão militar não permite que esta designação possa ser usada sem exagero. Porque de facto não era uma grande praça de armas com muitos militares, etc. E já falámos no historial da guarnição do forte. Pois, e os episódios que... Claro. Mas seja como for, à entrada da época contemporânea, este forte já tinha perdido a função para o que fora edificado. Portanto, não só estava arruinado, como depois foi recuperado, mas já para habitação e até para fins turísticos. Portanto, a resposta é esta. Podes passar. É e não é. É e não é. Aliás, vai acontecer o mesmo com os outros slides. É uma vila portuária? Bom, não podemos falar em vila portuária sem equívocos. Esta categorização implica comprovar influências nos modos de vida, na organização funcional do espaço, na existência de equipamentos e no próprio urbanismo. Ora, isso presencia-se
a um nível sumário e a uma escala reduzida. É verdade. Não deixo de notar que as infraestruturas, algumas entre aspas, porque não eram bem infraestruturas portuárias, eram pequenas adaptações à paisagem e o aproveitamento da própria paisagem para... E só de facto no século XX é que teve o seu primeiro cais, aquele de betão armado, assim. que foi o mais notável, juntamente com a própria terraplanagem daquela praia, foi a mais notável obra portuária que aqui se fez. Houve uma outra obra portuária que se fez aqui em Mil Fontes, mas que foi praticamente faliu sem ter resultados práticos, que foi um muro de divisória de correntes, um muro em pedra seca, que ia desde a Praia da Boa Vista, eu aqui não tenho essa fotografia, até à Pedra da Foz. Nós podemos hoje em dia ver essas pedras todas espalhadas por ali. Pretendia esse muro orientar as correntes para abrir o canal da Barra, o canal de navegação da Barra. Mas foi uma obra completamente falhada porque não foi bem estudada. E depois temos uma infraestrutura que é função um pouco diferente de apoio, mas que é o cais do salva-vidas. A casa do salva-vidas. Exatamente. Isso também é uma infraestrutura de apoio. Portanto, essa também conta. Mas ao nível urbanístico não há grande sinal disso. Aparecem algumas azinhagas que vão dar, algumas veredas que vão dar ao rio. E aparece depois um carril, uma estrada maior que traz carros até ao rio. Mas trazia até à praia, depois era com prancha. Mais tarde já passou a ser já passou a ter um cais. Mas quando o cais estava construído, pouco tempo depois, acabou a Segunda Guerra Mundial e o rio quase parou o seu movimento. Portanto, o porto quase parou. E, portanto, houve todas essas vicissitudes. Não é? Ora bem, seria em Mil Fontes? Poderemos encontrar em Mil Fontes características de centro de vilegiatura? Talvez esta se calhar seja a que deixa menos dúvidas. Talvez. Mas atenção, mas é uma coisa muito temporalmente marcada. De um período em que, de certo modo, há um crescimento pouco ligado ao rio. Até o século XIX, a vila não há uma evidente ligação ao rio, em termos de funções. Não é? O rio estava ali, ele era utilizado por pescadores, fazia parte da vida das pessoas. Fazia parte da vida, mas não era... fazia parte da vida, mas não fazia parte da vida fundamental das pessoas e, portanto, nós não podemos ver, por exemplo, sei lá, a existência de avenidas marginais, enfim, a que existe agora é sobre os meados da praia, não é? E, portanto, não há essa característica urbanística própria de uma vila ribeirinha, mas de um período em que, de certo modo, há um crescimento pouco ligado ao rio, observa-se a aproximação de casas de vilegiatura sobre a falésia ribeirinha, a partir da segunda metade do século XIX. Portanto, todas estas casas que aparecem são casas que aparecem no século XIX, já na segunda metade, que corresponde também a um período de desenvolvimento portuário. Não é? Aparecem aquelas pequenas obras ali na rocha, aparece depois, mais tarde, o cais, enfim. E, portanto, é uma coisa mais recente na história local. Muito bem. Pronto. E assim terminamos mais uma emissão de história que desta vez tentou percorrer em mais ou menos pormenor aqui a zona ribeirinha ou a faixa marginal, como lhe chamamos, onde se encontrou explicação para alguns topónimos, para alguns daqueles nomes que hoje que são conhecidos e que fazem parte do léxico das pessoas que aqui visitam e que aqui vivem. E foi a quarta emissão sobre Mil Fontes. Há muita informação sobre Mil Fontes. Provavelmente ainda voltamos a Mil Fontes em futuras emissões. Sim. Para já, eu só quero agradecer àqueles que estiveram a ver, àqueles que ainda irão ver no futuro, ouvir, e pronto, partilhem. Mas já agora, deixa-me interromper. Mas isso não significa que não possamos voltar a freguesias do interior. Já fizemos um percurso por todas elas, mas ainda podemos voltar a elas. Embora isto aqui não haja uma competição. Nós estamos a estudar espaços que podem ter características
digamos, mais chamativas, ou que tivessem, por exemplo, ou que tivessem, como no caso de Milfontes e Odmira, um papel mais significante na estruturação do espaço, que foi conferido pela própria existência do Rio Mira. Daí este focar estas vilas do Rio Mira. Mas podemos voltar ainda, por exemplo, eu tenho preparado uma coisa para focar Santa Clara no aspecto que diz respeito à barragem e ao regadio. Portanto, não é só sobre a barragem de Santa Clara, mas é também sobre os canais de rega e por aí, sobre a charreca. Portanto, sobre Santa Clara tenho já preparado uma coisa sobre... Muito bem, e portanto, isto respondendo diretamente ao José Alberto Almeida, que não sei se ainda nos está a ver ou não, que perguntava para quando São Martinho e Santa Clara. Muito bem, quero então agradecer. Mais uma vez exorto a que partilhem as emissões. É a única ajuda, o único contributo que se pede em troca. No fundo, não é que queiramos fazer nenhuma troca, fazemos isto por gosto. Quem corre por gosto costuma-se dizer que não se cansa. E pronto, uma boa noite a todos, boa continuação e até à próxima. Não se esqueçam que o Admira Livre Podcast é uma iniciativa totalmente independente, totalmente autofinanciada, e que há de durar até que eu me farte. Boa noite. Boa noite. A ver se eu consigo terminar isto em condições e passar aqui um genérico. Admira Livre Podcast.